A Rádio Web Fraternidade apresenta Simão Pedro de Lima, no 3º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Jesus e o Evangelho de Amor, a vivência cristã na atualidade. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe a cada um, nos inspire a cada um e que todos sejamos guardados junto dele em paz. É uma alegria estar aqui pela 3ª vez. Creio que os organizadores ainda não se cansaram bastante e querem espiar um pouco mais. E aí então ficamos para conversar mais um pouquinho sobre essa proposta do Evangelho de amor, do Evangelho do Cristo, sob os auspícios da doutrina espírita. Ontem foi aqui falado, muito bem falado pelo Haroldo, da proposta do objetivo espírita da transformação moral. E muito bem colocado, foi dito que se no Espiritismo tivéssemos apenas um elemento filosófico, seríamos mais uma filosofia. Se tivéssemos apenas as incursões científicas, seríamos mais uma ciência. Mas a junção dessas duas, da busca da causa primeira, pelo aspecto filosófico, e a demonstração da existência e imortalidade pelo aspecto científico, visavam mais do que assim dizer, visavam chamar-nos a atenção para a realidade da vida. Uma vida que não começa no berço, tampouco termina no túmulo. Uma vida imortal. E esse aspecto, a imortalidade da alma, tratada por Kardec no capítulo 3º do livro A Gênese, diz ele que é o poder moralizador da doutrina espírita. Podemos objetar dizendo todas as religiões, todas as escolas espiritualistas falam da imortalidade da alma, mas não demonstram a imortalidade da alma. Não trouxeram as informações de como se dá essa imortalidade. E Kardec foi dizer que o Espiritismo é a ciência que estuda a origem e natureza dos espíritos, a destinação dos espíritos, a sua relação com os homens, e isso nos abriu um outro cenário, que Kardec muito bem coloca na conclusão de número 5 do Livro dos Espíritos. Na conclusão de número 5, ele diz: com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova era, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Essa palavra consequência mostra-nos que o objetivo é mais do que compreender, do que saber, é aplicar. O foco da doutrina espírita é a aplicabilidade dos seus conhecimentos para que possamos ter uma vida em harmonia com a própria natureza do viver. E é isso que ele coloca então, consequência moral. Uma ciência de características filosóficas e consequências morais. O que nos faz mudar não é o que nos ensina, mas o que aprendemos. Não é o que é ensinado passado, mas o que é retido, entendido e aplicado. Na conclusão de número 4, Kardec vai nos dizer que o Espiritismo se nos apresenta sob 3 aspectos. O da manifestação, o dos efeitos advindos, efeitos morais, advindos dessas manifestações, e da aplicabilidade desses efeitos. Daí, diz ele, 3 tipos de adeptos.
Os que veem no Espiritismo uma ciência de observação, os que entendem algo mais do que uma pura e simples ciência, uma pura e simples fenomenologia, e aqueles que aplicam em si os efeitos advindos desse conhecimento fenomenológico, que é o que ele chamou de espíritas cristãos, ou também chamou de verdadeiros espíritas. E quando ele diz, então, efeitos morais, nos leva a inferir uma reflexão, não de moralismo, mas de moralidade. A moralidade no sentido que os espíritos nos trazem a ideia de moral, quando dizem que é a regra do bem proceder. E Kardec foi muito sábio ao estruturar a segunda edição do Livro dos Espíritos, dividindo-a em 4 livros. Porque a primeira edição, essa que festejamos 18 de abril de 1857, são 501 perguntas, sem uma estruturação didática. A segunda edição, que é a que seguimos, 1019 perguntas, ou 1018, se assim quiserem, dependendo da numeração que a editora dá, a partir da questão 1010, 1011. Já que não há a questão 1011 no original francês. Ela houve uma supressão numérica, 1009, 1010, 1012, 1013, e aí chegou-se a 1019. E outras editoras, por bem, acharam melhor corrigir o erro tipográfico e puseram 1010, 1011, 1012. Então acaba que algumas edições têm 1018, algumas editoras lançam com 1018, a última pergunta, outras 1019, a última pergunta. Mas a estrutura melhor é porque ela foi apresentada em 4 livros. E quando fala na conclusão número 5, da transformação moral, quando fala dessa nova era, do progresso moral, essa conclusão nos leva ao livro 3º do Livro dos Espíritos. Livro 1º, das causas primeiras. Livro 2º, do mundo espírita. Livro 4º, das esperanças e consolações. E o livro 3º, das leis morais. Nesse livro 3º, que vai da questão 614 até a questão 919, Kardec desenvolve toda a base do pensamento da moral. Não a moral espírita, a moral. Ali entende que eram necessários serem desenvolvidos elementos que nos levassem a refletir sobre o propósito da nossa própria existência. Não mais uma perquisição científica que ele faz no livro 2º. Não mais uma perquisição filosófica que ele faz no livro 1º. E não mais aquela análise de consolo que faz no livro 4º. Mas uma reflexão sobre o nosso agir. Uma reflexão sobre a nossa relação com o Criador. Uma reflexão sobre a nossa relação com as pessoas, com os espíritos que somos todos nós. Ali, então, ele estrutura numa sequência de perguntas, didaticamente orientadas como 10 leis, embora não sejam somente, mas uma proposta didática, assim apresentada aos espíritos, começando da lei de adoração e indo até a lei de justiça, amor e caridade. E ali perpassando pela lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da sociedade, a lei da conservação, da destruição, a liberdade, a igualdade. Ele vai construindo os valores que no pensamento jurídico chamamos de primeira, segunda e terceira gerações. E ali ele elabora todo esse conceito. E abre o livro 3º
com uma questão fundamental. Quando ele elenca todas as leis como sendo uma só. Ele as chama, da lei de adoração à lei de justiça, amor e caridade, ele as chama por lei natural. Mostrando-nos que todas essas são da natureza. A lei de adoração é da natureza do criado com o seu Criador, da criatura com o seu Criador, da liberdade da criatura com o seu Criador, da criatura com as outras criaturas, da igualdade das criaturas, da conservação, da renovação, que Kardec ali chama de destruição renovadora. Mas ele as chama todas por lei natural, quando na questão 614, ele pergunta aos espíritos: o que se entende por lei natural? E ali ele não tratava do fisiocracismo. Não era mais o pensamento fisiocrata. Lei natural ele chamava a que rege a vida. E os espíritos responderam com tamanha precisão: é a lei de Deus. Ponto. O que se entende por lei natural é a lei de Deus, criada por Ele, vejam, criada por Ele para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejam que precisão de resposta, que concisão de resposta. Todas essas leis didaticamente apresentadas, inclusive as leis físicas, são lei de Deus. E todas com um único propósito: a felicidade do homem. Veja, criada por Deus para a felicidade. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. E é interessante notar a palavra apresentada com o sufixo in, melhor dizendo, prefixo in, infelicidade. O prefixo in significa negação. Não significa contraposição no sentido de contraditório, não significa ausência, significa apenas a negação. Em outras palavras, o homem nega ser feliz quando se afasta da lei de Deus. Quando se distancia dessa lei de Deus, eu estou negando aquilo que é para mim a felicidade. Tudo concorre para um só propósito: sentirmos-nos felizes. Porque ser felizes nós somos, mas não nos sentimos. Porque ainda estamos negando a lei de Deus, que muito bem foi trabalhada quanto à sua localização em termos de percepção. Quando olhamos a questão 621 do Livro dos Espíritos e vemos onde está escrita a lei de Deus. E respondem os Espíritos: na consciência. Que nos leva a um pensamento de Tácito na Roma antiga, que dizia que a consciência é um juiz íntegro, porém muitas vezes fraco, para aplicar em si os ditames que aplica a outrem. Porque fazemos muito o exercício da autocomiseração,
da pena de nós mesmos, que nos coloca em condição de vítimas, o que faz de todos e tudo algozes nossos. E aí não pensamos, não agimos com a nossa própria consciência. Mas lá está a lei de Deus. E segue Kardec trabalhando nesse conjunto das leis morais, nesse livro terceiro do Livro dos Espíritos, e nos leva à questão 625, que pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Pergunta muito interessante. Pergunta muito interessante porque ele pede 2 elementos na pergunta. O tipo mais perfeito, pela tradução. Melhor seria tipo perfeito, porque não há mais perfeito, ou é perfeito, ou não é perfeito. Se eu digo que essa mão é mais perfeita do que essa, é porque essa não é perfeita. Então Jesus é o nosso modelo perfeito. Mas pergunta-se, esse tipo perfeito, para servir de guia e de modelo para a humanidade. São 2 coisas. São 2 elementos distintos. Guia é o que seguimos, modelo é o que copiamos. Jesus é para ser seguido e copiado. Ctrl+C, Ctrl+V. Em tudo. A pergunta está a nos dizer, para quando formos fazer ou deixar de fazer quaisquer coisas, que nos perguntemos como Jesus faria, como Jesus não faria. Esse é o modelo. Como Jesus seria o profissional que eu sou? Como Jesus seria o filho que eu sou? O pai que eu sou? O marido que eu sou? Como Jesus falaria o que eu vou falar? Como Jesus agiria no que eu vou agir? Por isso, modelo. Por isso, parar e pensar como ele agiria, como ele sentiria, como ele falaria, como ele calaria. E já disse isso aqui? Aqui não, no outro. No outro céu, porque já estamos no 3º céu, e um dia chegaremos ao 7º céu. Eu desconfio, disse isso lá, que ninguém nos ouça, só entre nós e a internet. E pelas ondas da Rádio Fraternidade, o mundo. Padre Zezinho leu essa questão 625. Porque ele escreveu uma letra. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E a resposta: amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu dormiria mais feliz. Leu a questão 625. Esse é o modelo. Isso é modelo para ser copiado. E o guia para ser seguido. E aí então, leva-nos esse livro terceiro, que trata então das leis morais, ao 3º livro. O livro terceiro do Livro dos Espíritos nos leva ao 3º livro de Kardec, que ele escreve para desdobrar
justamente as questões de 614 a 919, que ele intitulou o Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro Evangelho segundo o Espiritismo vai desdobrar esse livro terceiro do Livro dos Espíritos de uma forma não teológica, não exegética na frieza da letra, mas na forma paulina de retirar o espírito da letra, ou das letras. Como o apóstolo Paulo escreveu, sereis chamados a um novo ministério, não mais ao ministério das letras, mas ao ministério do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E é isso que Kardec faz quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, e os Espíritos, com todo cuidado, escreve-nos um belíssimo prefácio, que aqui foi lido em 3 línguas, na noite de sexta-feira. E no segundo parágrafo desse prefácio, eles dizem, o Espírito de Verdade diz, são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Verdadeiro sentido. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Esse é o objetivo dessa obra. Esse é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Prefaciado por ninguém menos, ou por nada menos, do que o Espírito de Verdade. As vozes dos céus. Kardec, no primeiro parágrafo da introdução, onde ele expõe os motivos da obra, ele nos explica como estruturou a episteme dessa obra, a epistemologia dessa obra, a base do conhecimento para essa obra. Ele vai nos explicar onde ele fundamentou, por óbvio, nos evangelhos. Mas ele vai dizer de uma forma kardeciana. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Dessas, diz ele, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Mas a última, a moral, essa é inatacável. Vejam, ele entendeu que as matérias contidas nos evangelhos traziam elementos de convergência, mas também de divergência. E ele então separa 4 elementos que geram controvérsias e diz, esses não trataremos nessa obra. E fica com um elemento que gera convergência, a moral do Cristo. E estrutura então a epistemologia dessa sua obra na moral do Cristo. Mostrando-nos então que a moral espírita e a moral do Cristo se justapõem, não se contrapõem, não se sobrepõem, se justapõem. É uma só. Atos comuns da vida do Cristo. Jesus nasceu em Belém. E os que dizem assim, provam. Não, Jesus nasceu em Nazaré. E os que dizem assim, também provam. E todos eles provam com base em Mateus e Lucas. Partem da mesma premissa,
e chego a conclusões diferentes. Controvérsia. Atos comuns. Jesus teve irmãos. Não, não teve irmãos. Sim, está dito irmãos. Não, mas irmãos aqui é uma palavra que significa parentela. Não, mas significa também irmãos. Controvérsia. As palavras que serviram para estabelecimento de dogmas. Meu pai e eu somos um. Provado está, então, que Jesus e Deus são as mesmas pessoas. Não, isso é um elemento retórico, isso é uma figura de linguagem, é uma força de linguagem. Não, isso é uma palavra, é uma frase que deve ser entendida literalmente. Bom, mas se essa frase é literal, então os apóstolos também são Deus. Não, não são. São, porque Jesus disse, eu estou em vós, vós estáis em mim, nós somos um no Pai. Não, mas nesse caso é simbólico. Bom, mas se nesse caso é simbólico, no outro então também tem que ser. Controvérsias. Elementos controversos. Jesus previu o final dos tempos? Não, não previu. Previu. Não, previu. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus. O sermão profético. Guerras, rumores de guerras, nações contra nações. Não, mas lá ele escreveu, mas ainda não é o fim. Não, mas depois Mateus escreveu, que Jesus havia dito, quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. Bom, mas aí não precisa de fim, todo mundo já está evangelizado, aí não precisa de fim mais. Controverso. Milagres. Derrogou lei, não derrogou lei. Não, mas ele disse, eu não vim destruir a lei, entendendo lei natural, quaisquer que sejam. Não, mas ele tinha o poder para derrogar. Mas se ele tem o poder para derrogar ou abrogá-la, então ele é mais do que Deus? Não, mas Deus pode fazer? Poder pode, mas que imutabilidade nós teríamos nas leis, se ele mudasse essas leis a qualquer momento? Que equilíbrio teríamos? Então não há milagre. Não, mas há sim. Não, não é milagre. São situações que nós não conhecemos, mas que podem ser feitas porque estão dentro da lei. Só não sabemos a extensão da lei. Controverso. Amai-vos uns aos outros. Incontroverso. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Incontroverso. Amai os vossos inimigos. Incontroverso. Essa é a moral. Esse é, então, o elemento convergente que Kardec opta em trazer para o Evangelho segundo o Espiritismo, a nos dizer, vamos aos Evangelhos e retiremos dos Evangelhos aquilo que é o perfume para as nossas vidas. Não um estudo historiográfico, teológico, exegético, hermenêutico, mas um estudo de palavras de vida, como bem disse Tomé. Tu tens as palavras de vida, tu tens palavras de vida eterna. E são essas palavras que saem dos evangelhos, que muito bem foram trabalhadas pelo Cristo. E num momento ímpar, o evangelista Mateus nos traz o divisor de águas para entender a historiografia e a moral. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós temos que Jesus, em Cafarnaum, resolve sair com seus discípulos rumo a Cesareia de Filipe. Uma região de altitude mais elevada, clima ameno, brisas, lagos. E isso se deu mais ou menos 2 anos depois que ele pregava. E ele leva os seus discípulos fora do dia a dia, fora da balbúrdia do trabalho profissional,
fora da balbúrdia da convivência em Cafarnaum e os leva para uma região apartada para fazer uma avaliação do seu próprio trabalho. E ali ele reúne os discípulos e pergunta a eles: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E respondem os discípulos: uns dizem que tu és Jeremias, outros Elias, outros ainda que tu és João Batista, ou um dos profetas ressuscitados. Em outras palavras, ninguém sabe quem que é o Senhor. 2 anos pregando. E ele volta a pergunta aos discípulos. E pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E diz o texto que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E pela resposta de Jesus, se houvesse lá o WhatsApp, ele colocaria aquela carinha. Porque pela resposta que Jesus deu a Pedro, era porque ele disse: bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Ele não o chamou pelo nome, nem sequer pelo apelido, ele o chamou pelo sobrenome. Filho de Jonas, Bar Jonas. Porque não foi nem o sangue e nem a carne que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, não foi você, Pedro, que disse isso, mas por inspiração divina. Não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. E o que Pedro revelou? Ele podia ter dito: tu és Jesus, filho de José, Yoshua ben Yosef, Yoshua ben Miriam. Ou como cantavam aqueles que seguiam ao Cristo: Yoshua ben Miriam, Nassif Shalom, Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. Mas ele não disse isso. Pedro não disse: tu és Jesus, nascido em Nazaré, nascido em Belém, com 2, 3, 4, 5, quantos irmãos? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A pedra angular, como o apóstolo Pedro vai escrever na sua primeira epístola: eu sou pedra de tropeço, o Cristo é a pedra angular. E quando o Cristo fala: tu és Cefas, Kéfos, rocha, pedra, ele se refere não a Pedro, ele se refere ao que Pedro disse: tua revelação é firme como rocha. Qual revelação? O Cristo. E disse: as portas do inferno sobre ela, a eclésia, a igreja calçada no Cristo, não prevalecerão as portas. Diz ele: sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Qual pedra? O Cristo. Que transcende quaisquer elementos históricos. Um ser que a história teve que se abrir, porque não comportou. Tivemos que fazer um antes e depois dele, porque ele divide a história. Um AC/DC não roqueiro. Esse é o Cristo. Por isso nos chamamos cristãos, porque não nos enveredamos por elementos que nos dissipem da comunidade, a comunidade, que não enveredamos por elementos que nos ligam a nada. Quando entramos para historiografias vazias,
filosofias vãs, conjecturas individualistas, porque isso é discutir Jesus. Mas quando nos enveredamos pelos seus ensinos, isso é sentir o Cristo. E foi isso que Pedro foi dizer. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Um Deus vivo, que chamamos nas hostes espíritas de Deus imanente, presente, elemento e essência, conforme a figura aristotélica, que Pedro chamou de Deus vivo. E esse Cristo, nosso guia, nos trouxe os ensinos. Se colocou à frente, quando então disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim quem? Um Jesus histórico, desconhecido de muitos, ou o Cristo, que nos trouxe uma mensagem que há muito, ou melhor, nos revivou o sentimento para uma mensagem que há muito já estava na terra. Hermes, no Egito, Forri, na China, Lao Tse, na China, Confúcio, na China, filósofos da Grécia, o masdeísmo na Pérsia aquemênida, o aspecto um tanto dicotômico, mas real, também de um zoroastrismo, também na Pérsia, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo, nas suas mais diversas escolas. E o Cristo nos chegou para ser esse referencial. Então não é o Jesus histórico, mas o Cristo de Deus, o ungido, o esperado. Porque o Jesus histórico nasceu numa data, viveu materialmente num período, desencarnou em outra data. Mas a sua mensagem ficou. O Cristo permaneceu. Não são duas pessoas. Cristo não é sobrenome. Cristo é um título. Jesus, o Cristo. E esse permaneceu. Trazendo-nos ensinos serenos e calmos, mas profundos, que nos fazem refletir, pensar, repensar, agir. Ensinos que não precisamos de cátedras para entendê-los. Como bem disse o Cristo, graças te dou, ó Pai, que escondestes tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. E peço licença, com a devida vênia, ao Moacir Camargo, que me contou uma história há pouco, ali, no saguão, no foyer, para ficar mais bonito. Ele disse que Mozart dizia para o seu pai: pai, eu estou muito feliz com a minha música. Ele disse: por quê, meu filho? Porque cada vez mais ela se mostra simples para o povo e complexa para os músicos. E ele foi me contar depois
com seu pai, nonagenário, 97 anos, e ele foi ali, com toda essa qualidade musical que ele nos mostra, e cantou e tocou a Sinfonia 40 de Beethoven para o seu pai. E depois que ele terminou, ele perguntou ao pai: e aí, pai, gostou? E ele falou assim: bonita, ela é tão simples. Veja que beleza, gente. E é isso que Jesus nos trouxe. Uma mensagem que encanta os ouvidos, que toca o coração, que movimenta o pensamento. E é isso que os Espíritos disseram, ou melhor, o Espírito de verdade foi dizer: se individualidade, se pleiade, não vem ao caso. Mas foi dizer: confundir os orgulhosos. Porque a mensagem do Cristo só confunde aquele que traz em si o orgulho e a prepotência do ser. Mas aquele que traz a serenidade e a busca do querer ser, absorve, sem saber o que, mas se sente esclarecido e, o melhor, confortado, consolado. Como não se consolar, não se confortar ao ouvir do Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo, suave é meu jugo. Como não correr a estar com Ele? Porque mais do que palavras, era amor. Eram sentimentos. Porque isso é que marca, se pudéssemos, resumir em 3 palavras essa mensagem do Cristo, nós diríamos: humildade, exemplo e amor. Se não conseguirmos ler tudo, que depreendamos essas 3 palavras e entendamos-las. Humildade. A sua própria chegada no seio de uma família simples, com diversos símbolos, de uma manjedoura a um convívio com pastores e animais, e era um rei. Como bem cantou, segundo meu pai dizia, porque eu nunca ouvi, Antônio Marcos. Ele era um rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Era filho de um carpinteiro, mas na vida foi doutor. Essa é a humildade. De comer com publicanos, samaritanos. A simplicidade de se convidar a estar com as pessoas, quando percebia nelas o potencial da vontade, como com Zaqueu: desce da árvore, pois hoje me convém jantar contigo. Mas, ao mesmo tempo, aquele que convidava as pessoas, conforme vemos no evangelista João, capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas.
e as suas ovelhas seguem a sua voz? Meu Pai vos dá a vida e vô-la dá em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham permanente. A humildade para dizer: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Para aceitar o título de mestre que Pedro lhe dá, quando vai Jesus lavar-lhe os pés. Mestre e Senhor nosso. E Jesus diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, eu sou. E sendo eu assim, faço essas coisas, para que vós a façais também. Quando ele dizia: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem, não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que ao mesmo tempo chamava a atenção ao mesmo Pedro, dizendo: se já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis se agora as praticares. A humildade de saber o tempo certo de começar o seu trabalho, conforme vemos no evangelista Mateus, capítulo 3. Evangelista João, capítulo 3. Quando nos fala, sabendo Jesus que João o Batista estava preso, começou a pregar e a dizer: é chegado o reino de Deus. Só depois que João havia sido preso. Porque até João ser preso, João pregava. Mas João também sabia que a sua hora estava terminada, quando João, também no ato de humildade, atendendo a Jesus no Jordão, e Jesus saindo, João se vira para 2 discípulos que ainda eram de João, Tiago e André. E virou-se para os 2, olhando para Jesus, e disse: é necessário que ele cresça e eu me diminua. Porque 2 pregando não seria o necessário. Um valor maior havia aparecido, o valor menor quedaria. João sai de cena, Jesus entra em cena. E já vai sair de cena. Daqui 10 minutos. Entra em cena, aguardando o seu momento. Uma outra característica dessa mensagem do Cristo, o exemplo. João o Batista enviou esses 2 discípulos a encontrar com Jesus. E chegaram a Jesus e disseram: Senhor, mestre, João nos envia para saber se tu és aquele que havia de vir. E Jesus responde aos discípulos: voltem e contem a João as coisas que vocês veem e eu faço. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Em outras palavras, conta o que eu estou fazendo, ele vai saber se eu sou ou não. Jesus ensinava fazendo, fazia ensinando. Tamanha autoridade, conforme dito pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que agora me falha o capítulo. A verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. E quando o evangelista Mateus grafa o Sermão do Monte, ele encerra dizendo: e todos se admiravam da sua doutrina,
porquanto ele ensinava como autoridade, diferentemente dos fariseus. A autoridade calçada no exemplo. Que certa vez, ouvindo os doutores da lei pregando, disse: ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Eu vim para que os cegos vejam, e os que dizem vejo, se tornem cegos. E um doutor da lei lhe pergunta: Senhor, estás a dizer que nós, os doutores da lei, somos cegos? Ele diz: não. Se vós fosseis cegos, vós não teríeis pecado. Mas por dizerdes vejo, o pecado se instalou em vós. Se vocês nada soubessem, nada seria pedido. Mas por dizerem que sabem e nada fazem, está aí o erro. Isso que ele disse. O exemplo. O exemplo da disponibilidade plena. Sentado à sombra, chega-lhe um centurião dizendo: Senhor, meu servo está doente em casa. Vejamos, sentado à sombra. Em outras palavras, descansando. E um centurião, chefe de uma centúria, romano, persona non grata, chega-lhe dizendo: meu servo está doente em casa. E Jesus, diz o texto, prontamente se levantou e disse: vamos até sua casa. Talvez se fôssemos nós diríamos: só um pouquinho, deixa o sol amainar um pouco. Mas ele disse: vamos até sua casa. E aquele homem vira-se para ele e diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Sou comandante, tenho os meus comandados. Se dou uma ordem, eles a cumprem, mesmo não estando eu junto deles. Tu tens os teus exércitos. Dize uma só palavra daqui, e meu servo lá será curado. E Jesus vira-se para aquele homem e diz: grande é a tua fé, vá que teu servo está curado. E volta-se para os discípulos e diz: em todas as minhas andanças por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem, que nada mais fez do que um elemento de analogia, e se colocou numa condição de um reles comandante ante a um ser que tinha os exércitos da vida. E disse: se eu dou ordem e cumprem, por que não, Senhor? E ele estava ali disposto a servir. Em todos os momentos que era procurado, ele estava disposto a servir, fazendo, agindo. E o amor, Jesus simboliza aquele amor trazido nas cartas de Paulo. Ou melhor, na carta de Paulo. Quando ele escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, e lá no capítulo 13, o apóstolo Paulo descreve o amor, a caridade, dizendo que o amor é benigno, que o amor não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não se ufana, tudo ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Um amor ágape, não o amor filos, não o amor estorge, não o amor eros, mas o amor ágape. Aquele que pergunta a Pedro como ágape, e Pedro responde como filos: amas-me, ágape? E Pedro responde: amo-te, Senhor, filos, o amor de filos. E Jesus queria o amor ágape, e pergunta de novo: amas-me mais do que estes?
E Pedro mais uma vez, filhos, amo o Senhor. E na terceira, amas-me mais do que todos, ágape. E Pedro chora e responde o ágape. Tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Numa compensação simples de 3 negativas, Jesus pediu apenas 3 afirmativas. Negou Jesus por 3 vezes de boca. Jesus pediu a ele para reafirmar o seu amor 3 vezes de boca. E foi servir. O amor ágape, que não se direciona a ninguém especificamente. O amor ágape, que não se conjuga na forma transitiva que fazemos no verbo amar, quando dizemos que quem ama, ama alguém. Porque estamos falando do amor filos, quando muito, mais do amor eros, do amor estorge, porque direcionamos a alguém. Mas o amor ágape é um verbo intransitivo, o amar, ágape. Quem ama não ama alguém, quem ama, ama. Como Jesus demonstrou. Ao ser procurado por uma senhora que há anos, no texto 12 anos, padecia de uma hemorragia crônica. E ela, enfraquecida, busca o Cristo. Pensando, dizendo para si mesma que não tinha forças para estar com ele, mas se ela conseguisse tocar-lhe a túnica, ela seria curada. E assim o faz e toca na borda da túnica. Na parte lateral da túnica, da sabedoria, da marca dos mestres, da marca dos rabis, que ali ficava na túnica. E ela toca por trás. E naquele toque instantâneo, Jesus diz: para. Alguém me tocou. E Pedro, com toda a sua sensibilidade, disse: Senhor, como tu dizes alguém te tocou, se todos te empurram? É uma sensibilidade masculina assim, notável. E Jesus então responde: alguém me tocou, pois de mim saiu poder, pois de mim saiu virtude, em outras traduções. Quem ama, exala. Esse é o amor. Esse é o ágape que o Cristo nos trouxe para nos dizer: vós sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ágape. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Prova de amor maior não há, senão aquele que dá a vida pelos seus, disse o Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Um só mandamento eu vos dou. É esse que é o evangelho presente. O amar. O sentir. O afeto. O respeito. A convivência. E são esses os elementos que nos fazem então poder dizer-nos cristãos. Seguidores do Cristo, seguidores daquele que aqui veio, o nosso governador, que se colocou pessoalmente a estar conosco, para deixar-nos mensagem, essa mensagem de vida, que foi sendo desdobrada e que hoje o Espiritismo nos traz de uma forma serena, despida de miticismo e misticismo, em verdade, em serenidade. Nessas vozes dos céus, que nos conclamam a amar,
a servir no máximo das nossas forças. Como bem nos narra Humberto de Campos, no capítulo 38 do livro Contos e Apólogos, a esmola da compaixão. Dizendo-nos que a Casa do Caminho mantinha-se repleta de pessoas em busca de alívio, alienados mentais, pessoas feridentas, paralíticas, termos do Evangelho. E ali estava Pedro, prestimoso a servir a todos. Mas naquele dia, talvez pelo cansaço e já um tanto que desiludido com as mazelas humanas, ele se mostrava irritadiço. A tal ponto que criticava as pessoas que buscavam o auxílio na Casa do Caminho. Como se refere a Roboão, dizendo a Zenon: vê, esse é Roboão. O desgraçado açoitava sua mãe, e é justo que agora padeça com essas feridas e essa paralisia. Essa mulher que açoitava seus escravos, agora está aqui rastejando, rogando o nosso concurso. Afasta, porque tens o que merece. E assim Pedro fez ao longo do dia, cansado, servindo, mas um tanto exasperado. E no final da tarde, já fechando as portas do trabalho do dia, chega um andarilho. E Pedro, como que atarefado já para sair, sem olhar aquele homem, diz a ele: que queres a essa hora que aqui chegas? Avia-te depressa, já estou a fechar. E como o andarilho nada dissesse, Pedro observa os pés e vê aqueles pés em sangue. E observa que aquele sangue saía de duas feridas, 2 cravos colocados nos seus pés. E se assusta e observa as mãos com marcas de cravos e levanta os olhos e diz: Senhor. E Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, nós não fomos chamados para atender às almas puras do caminho. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não puderes ajudar. Rogo para os filhos do meu Calvário a esmola da compaixão. Esse é o amor que se compadece, não se condói, se compadece, sente junto e serve. E assim somos nós outros. Ninguém de nós fomos chamados para almas puras do caminho. Fomos chamados a servir, com todas as nossas limitações, mas pedindo-nos uma só vontade: querer ajudar, querer ser útil, servir àquele que aqui veio como exemplo do que seria um exemplo de pessoa. O Cristo de Deus, a quem rogamos as bênçãos para nós todos que aqui estamos, para as nossas famílias, para os nossos dias, entregando-nos a Ele e pedindo: guarda-nos, Senhor, junto de Ti, em paz. Que Deus nos abençoe.